Oi, meu nome é Jéssica, eu sou escritora independente e a gente vai para a segunda parte da leitura. Vamos lá? Perguntei-me como João conseguia ser tão forte assim. Já aproveitei. Já aproveitei. Perguntei-me como João conseguia ser tão forte assim. Já aproveitei outra vez, enquanto os observava partir na mesma direção, cabisbaixos, sondar de longe o estranho ou estranha de longos cabelos cor de neve, por debaixo de um longo sobretudo, a cobrir-lhe grande parte do corpo, inclusive a face, que assistia ao enterro desde o começo, sem contudo aproximar-se. Encontrava-se a alguns passos de um carro preto, onde outra pessoa parecia aguardar, mas seu interior estava muito escuro para que se pudesse ver direito. Enterro estranho com gente esquisita. Acho que o Legião errou a letra. Pouco importava. Um doído a mais, um a menos, que diferença fazia? Carlos e eu terminávamos a parte mais formal, despedindo-nos das pessoas que vieram fazer suas homenagens. Isso demorou algum tempo, que era ainda mais irritante quando me recordei que viemos em apenas um carro e que mamãe e vovô estavam a esperar-nos. Um casal que aparentava ter 20 anos, a idade de Débora, aproximou-se de nós. A garota tinha o cabelo roxo escuro, jogado até as orelhas, os olhos escuros marejados. A boca cheia de um batom que me lembrava o Dia das Bruxas e que combinava com seu estilo. Seus lábios, assim como o de tantos outros ali, tremiam. Talvez essa fosse uma característica de quem tinha muito a dizer, sem a pessoa certa para ouvir. E nesse caso, a pessoa certa era minha irmã, mas a sua capacidade de audição estava apagada para sempre. O garoto, loiro de olhos azuis, dono de um porte físico de dar inveja, inspirou fundo. A Débora era ótima e teria se dado muito bem na vida. Ela era determinada pra caramba na faculdade. Certamente era mais um colega do curso de Tecnologia da Informação. Enfim, os que não puderam vir mandaram sinceros pêsames e disseram que se precisarem de ajuda com qualquer coisa é só dizer. Nós dois também sentimos muito por ela e por vocês. Por que será que eu tinha a impressão que já ouvira aquela ladainha antes? Eu agradeço as palavras. Respondi automaticamente, tendo que me calar para não chorar mais. Sinto muito. Ouvi um casal de velhinhos que abraçavam meu irmão dizer. E assim seguiu a despedida até que o cemitério voltasse a ser aquele lugar monótono e vazio. O corpo deteriorado de Débora poderia até passar a pertencer àquele solo. Como tantos outros que, por uma ironia talvez divina, foram obrigados a abandonar sua hierarquia de último elo da cadeia alimentar, atualmente desmentido por pesquisadores franceses, para pertencer ao início, mas seu espírito jamais morreria. Perder alguém já era horrível. Ter que manter as aparências durante o luto era pior ainda. Queria saber quem disse que ficar recebendo abraços superficiais, flores fedidas e desabafos de quem mal conhecia era sinônimo de consolo. Cultura estúpida, era só o que eu conseguia pensar. Minha irmã está morta e eu não quero ter que olhar para a cara de mais ninguém. Soava egoísta, soava rancoroso e mesquinho, mas era o que eu sentia e talvez isso fosse melhor que não sentir nada. Voltamos para o linha preto de meu avô. A pessoa grisalha que pouco antes já havia partido e, como imaginado, não veio prestar condolências à família, para meu contentamento. Se precisava esconder-se assim é porque guardava sujeira por debaixo dos panos e, fosse lá o motivo que tivesse para querer comparecer, mesmo de longe, que se mantivesse longe mesmo. João foi de motorista, Sara ao lado, olhar morto para o celular, no qual nos últimos tempos parecia não desgrudar.
Carlos atrás dela e eu no outro canto. Sobrava um espaço tão grande no carro. Carlos também deveria estar pensando nisso, porque era sempre ele quem ficava no meio por ser o filho mais novo. E ele sempre brigava com uma de nós duas para ir no canto. O que era justo, na verdade, pois, apesar de idade, suas pernas já estavam bem compridas, mas era Débora quem cedia sempre. Estava tão absorta em meus pensamentos, olhando para o vidro da janela, que nem notei quando João estacionou em casa. Quantas lembranças habitavam ali. Poderia ver Débora por onde olhasse. Era uma casa bem simples e um amarelo desbotado. Havia poucas janelas e apenas uma porta lateral à esquerda, se visto de frente, onde era a entrada em uma pequena garagem aberta com 3 pilares que guardavam um banco de madeira, velho e rabiscado, de 2 lugares. Ao entrar, dava-se diretamente na sala, um cantinho simples, mas aconchegante, constituído do conjunto de sofás em cor azul, um de 3 lugares e outro de 2, e um armário cheio de plantinhas e fotografias em volta da televisão, algumas parecendo usar de humor negro com o nosso passado presente. À frente, a cozinha. Uma grande mesa retangular, bem no meio, ocupava a maior parte do espaço, e no restante ajeitava-se a geladeira marrom, que pertencera a nossos bisavós, os fogões, um a gás branco e outro a lenha, e um tom semelhante ao bege escuro, combinando com os balcões que preenchiam o chão e as paredes. O banheiro fazia não só divisa entre ambas, mas entre os quartos também, e era constituído apenas de uma pia com um espelho oval, um vaso sanitário e um box todos brancos e velhos. O quarto onde Sara e Débora dormiam, em uma cama de casal, encontrava-se à direita, enquanto a que Carlos e eu dividíamos e que tinha 2 armários pequenos e 2 camas de solteiro, à esquerda. Um tapete com detalhes em vermelho demarcava a linha invisível da individualidade entre nós, além dos pôsteres de banda de rock colados na parede guerrilheira do lado de Carlos, que completavam a decoração. Débora começou a dormir com mamãe quando nosso pai faleceu. Sara não conseguia permanecer sozinha por muito tempo e demorou alguns meses para parar de ter pesadelos. Débora era um consolo, assim como nós, mas ela acabou por assumir um papel mais complexo na família, uma vez que Sara sempre teve tendências à depressão, e apesar de amar os filhos, por muitas vezes procurava a solidão, e não era lá a mãe mais responsável de todas. Débora, como irmã mais velha, e sua às vezes irritante paciência, conseguia manter todos unidos, com uma rotina familiar aceitável. Mais silêncio. Sara foi direto para o seu quarto, onde se trancou sem dizer qualquer palavra. Carlos sentou-se na sala, junto a João, onde fingiam assistir a um jogo de vôlei masculino. Flutuei até o banheiro para lavar o rosto, mas a imagem que vi não me agradou muito. Eu guardava uma bizarra semelhança com minha irmã. Por pouco diria que éramos gêmeos. Sim, talvez fosse exagero na minha parte, afinal eu era loira, meus olhos verde escuros e minhas bochechas eram mais magras, mas ainda assim compartilhávamos as mesmas covinhas em cada sorriso. Vamos para a parte 3.